Existe planeta sólido, planeta gasoso, planeta congelado? Isso aí. Planeta gasoso. No sistema solar, Júpiter e Saturno, a gente considera planetas gasosos. Não, quando você diz planeta gasoso, é que se fosse pousar uma sonda lá, ela não pousa porque é tipo uma nuvem redonda aqui? Aí é o seguinte, né? Júpiter e Saturno, eles têm um núcleo. Eles não têm tipo uma superfície igual a Terra tem, Marte tem. Mas ele tem um núcleo lá no meio dele, que é onde começou a aglutinar todo o gás que ele tem. É um núcleo até grande, os astrônomos aí, eles têm uma ideia que tenha 10 vezes a massa da Terra, pra você ter uma ideia, então é muito grande, por isso que ele pegou tanto gás. Só que a gente chama de gasoso porque 90% dele é gás, e é só o núcleozinho lá no meio que não é. E tem a bola de gás e no meio tem o núcleo. Que a gente não sabe como ele é direito. Então tem uma missão hoje em Júpiter chamada Juno, que ela está tentando investigar como é esse núcleo. Isso é um dos grandes mistérios do Terra sistema também solar. é envolta de gás. A Terra é, só que qual que é? Que a gente chama de atmosfera. Só que é muito menos gás. É tênue, né? A nossa atmosfera ela é bem... Mas isso não faz Júpiter gasoso, porque o núcleo dele é sólido. Então, mas é que a gente, como ele é, a maior parte dele é gás, e os outros aqui, a maior parte dele é rocha, então a gente chama sólido ou rochoso, gasoso, que são esses dois, e congelado, que é Urano e Netuno. Porque aí Urano e Netuno, eles estão tão longe do Sol que é diferente a situação lá. Aí o gás, ele fica tão frio, que ele vira gelo. Mas aí a Terra, então, é um planeta aquático? Não é, cara. Aí é porque que é uma tem mais coisa... terra que água. Tem mais terra. Ah, isso é uma coisa muito interessante. A superfície da Terra tem mais água do que terra. Mas a Terra como um planeta é muito pouca água que a gente tem aqui. Em proporção ao planeta como um todo. É só imaginar também que tudo que você vê de água, quando você for lá no fundo, tem terra. Exatamente. Ou seja, tem a terra que a gente vê, mas tudo que você está vendo de água é terra. Ou seja, mais terra do que água. Mais terra do que água. Eu tenho uma dúvida também, eu sempre tive essa dúvida. Os anéis de Saturno, são as pedrinhas rodando muito rápido e parece um disco? Ou é tudo poeira só? Como forma o anel em si? É gelo e pedaço de rocha. Mas eles são tão juntinhos ou ele é da nossa distância que a gente vê? É da nossa distância que a gente vê ele daquele jeito. Eles são mais separados e tudo. Quantos planetas você decorou na escola? 9, né? Eu também decorei 9. Eu decorei uns 6, né? Mas era 9 na nossa época. Se fosse depois de 2006, teria que ter, sei lá, uns 80, 200 planetas. Porque ele descobriu muitos objetos ali perto. Caramba, eram muitos mesmo. Muito. Na verdade, são muito mais. Hoje a gente já sabe que são uns 20 mil, talvez 40 mil. Ok, tá bom. Aí, a União Astronômica Internacional, que é o órgão máximo aí da astronomia, decidiu então fazer o seguinte. Bem, não dá, né? Não dá pra ter tanto planeta assim, né? Criaram então a definição do que é ser planeta. Planeta tem que ser redondo, ou seja, na física a gente chama de equilíbrio hidrostático, ou seja, a pressão interna tem que ser igual à gravidade. Aí ele fica redondinho. Tem que orbitar o Sol e tem que ser o principal objeto na sua órbita. Por exemplo, a Lua tá aqui junto com a Terra. Só que a Terra é muito maior que a Lua. Nessa, Plutão dançou, porque Plutão é redondo, orbita o Sol, mas ele não é o maior dele, o principal na órbita. Ele compartilha a órbita com milhares de outros objetos. Tão grandes quanto? Tão grandes quanto. E aí virou planeta não. Eu, por exemplo, que não vale nada a minha opinião, mas eu não concordo com essa classificação. Entendeu? Pra mim, Plutão tinha que ser planeta. É planeta. Mas tudo bem, oficialmente é não, planeta não. Respondendo não. Ali, tá. Respondendo quantos planetas, como que é o sistema solar hoje? Se a gente fosse da escola e tivesse que aprender certinho. 8 planetas, vai até Netuno, e nós temos 5 planetas anões definidos, que é Plutão, Ceres, Makemake, Haumea e Eris. O conceito de planeta gasoso é um negócio que pra mim não faz... É que a gente fala que é planeta gasoso, é que a maior parte do planeta é formada de gás. Mas a maior parte do planeta é equivalente a uma atmosfera, por exemplo? É isso. Aí, é isso. O núcleo ele é tão denso e tão pesado que a atmosfera dele é gigantesca. É gigantesca, é isso. Júpiter, essa é a lógica. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno é isso. A lógica é essa. Aí, exatamente essa. Não quer dizer que se eu soltar uma bolinha, ele vai chegar do outro lado. Não. Isso não quer dizer que a maior... Só tem gás ali. Não quer dizer que só você tem gás. Quer dizer que a maior parte dele... Porque acontece o seguinte, imagina quando formou o sistema solar, o que formou muito perto do Sol, os gases, eles foram eliminados, né? Porque o Sol estava muito quente, evaporou os gases todos. Por isso que a gente ficou só rocha aqui, com um pouquinho de gás, ainda bem que é a nossa atmosfera e tal. Todo esse gás, ele foi sendo mandado
pra fora, pra mais distante da estrela. Varrido pra longe. Foi sendo varrido. Até que ele chegou num ponto onde ele encontrou um objeto que tinha uma massa muito grande, no caso Júpiter, e com a massa muito grande, a atração gravitacional muito grande, começou a adquirir todo aquele esse gás. muito gás. E aí ele tem uma atmosfera gigantesca, mas não quer dizer que ele é só gás. Mas é equivalente à nossa atmosfera mesmo, assim, é uma atmosfera É uma mesmo. atmosfera, Mas ele só tem que aí uma- com outros Ele tem uma gases. atmosfera, É isso aí. a camada De de gás gás é bem fina, fininha, 100 e a quilômetros. camada de gás de um planeta gasoso é grande. Isso. Ah, isso que é um planeta gasoso. É isso aí. Agora, E nós somos um planeta porque pro rochoso. Leigo, com leigo, quando você fala isso, o leigo escuta e fala, pô, é um grande pum. Muita gente fala isso. É uma grande bola de gás. então, mas A pessoa fala assim, quer dizer que se eu chegar em Júpiter eu atravesso ele. Não, você não atravessa. Tem alguma coisa ali no meio. Tem Mas, ou muita seja, atmosfera, quando- tá? Isso, tem uma camadona de gás. Eu entendi isso agora. Mas se eu cair lá, eu piso numa É. crosta terrestre Em de alguma Júpiter. coisa lá. A gente É que não a gente sabe não o sabe que é. Que a gente Porque tá tem tentando muito gás descobrir. na frente. Isso. Mas, ô Sérgio, Ah. e se por um acaso o núcleo de Júpiter for rochoso? Cara, não, Aí ele vira um planeta rochoso? Não. Com uma atmosferona? Então, mas aí que tá, porque aí é um problema, cara, que tem na astronomia, que é a tal da semântica que a gente diz, né? Uhum. Então, o que acontece? O pessoal teve que arrumar uma classificação. Então, eles falam assim, se o planeta tem mais gás do que outra coisa, vira planeta gasoso. Tá, entendi. Urano e Netuno, pra você ter uma ideia, eles não são considerados planetas gasosos. Ah, não? são. Não, eles são, hoje a gente considera eles planetas congelados. Porque eles são tão frios que o gás ali fica em estado sólido. Tá. Ah, tá. E aí a atmosfera fica um pouquinho menor, porque tudo congela e cai ali naquele congela, núcleo. gás Mas muito ainda gás tem congelou. gás em volta. Ainda tem gás. Muito maior que o nosso. Hoje, Muito mais que o nosso. hoje o sistema solar a gente fala rochosos, que é Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, Uhum. gasosos, que é Júpiter, Júpiter, e Saturno, e congelados, que é Urano e Netuno. Peraí, então Júpiter. Júpiter é um poodle. Júpiter é um poodle. É isso aí. Só que de gás. Se você der banho em Júpiter, vai ficar... Exato, é isso aí. Júpiter, achava Não é, que não é você era... pequenininho também, né? 10 É vezes 10 a massa terras. da Terra. Mas proporcionalmente É. é o poodle de Né? banho tomado. Você tem toda a razão. Terra, tem isso aqui, gás... É isso Olha proporcionalmente só, é São os isso. planetas. Quando você olha pro Sol, você tá vendo o Sol como ele era há 8 minutos atrás, que é o tempo que a luz leva para sair do Sol e chegar até aqui na Terra. Se você olhar para uma estrela que está a 200 anos-luz de distância, quer dizer o quê? Lembrando que anos-luz tem esse nome, mas é uma medida de distância, não de tempo, tá? Quer dizer que a luz dela demorou 200 anos para sair da estrela e chegar... Então, nós estamos olhando para lá e olhando para o passado. Agora, se tiver uma civilização inteligente que está nos observando a 66 milhões de anos de distância da gente, ela tá vendo os dinossauros. Ela não tá vendo a gente hoje, mas ela tá vendo como era a Terra na época dos dinossauros. O sonho dos astrônomos é montar uma timeline, entendeu? Eles querem observar uma galáxia quando ela tava bem no comecinho, média, tal, até... Aí você vai saber como que aquilo ali evoluiu. Planeta, eu quero descobrir um planeta quando ele estava quase se formando na nuvem ali ainda ao redor, depois quando ele começou a se formar, depois quando ele começou a ficar maiorzinho, depois e tal, aí a gente monta uma timeline. É isso aí que os astrônomos querem. Muita gente me pergunta assim, cara, você acredita em vida fora da Terra? Em vida eu acredito. Até aqui no Sistema Solar deve ter, cara. Encélado, as luas de Saturno aí, tem uma lua de Saturno que ela tem, o interior dela todo é um oceano. Um oceano de água líquida. Oceano de água líquida. E na borda entre o oceano e o núcleo, você tem fontes hidrotermais, que é onde a vida começou aqui na Terra. Ela espirra por umas fraturas que tem, foi assim que a gente descobriu. Ela sai por umas fraturas, são geysers, e uma sonda da NASA, a Cassini, ela já passou no meio dessa pluma aí. E ela fez as medidas. Então a gente sabe que tem água, a gente sabe que tem plumas hidrotermais, o que é muito bom, porque a vida aqui na Terra começou nessas plumas. A gente sabe que tem energia, porque para ter vida você precisa ter, do jeito que a gente conhece, tá? Água, os compostos lá orgânicos e energia. Então é igual fazer um bolo, né? Você tem que lá o fermento, a farinha, o calor do forno, você mistura tudo aquilo ali, pum, saiu o bolo. A vida é basicamente a mesma coisa. Então, vida nesse tipo aí, só que aí você vida microbiana, micro-organismo, isso aí beleza, cara. Eu acho que tem, tranquilo. Agora, vida inteligente, não tem. Pro resto do... Assim, Nem tu tá pro falando... resto Sistema do, solar. Nem pro resto do universo, cara. Nem Eu- pro resto do universo? Eu sou um cara totalmente cético nisso, pessoal. Cara, porque vida é um negócio muito complicado. A vida que nós, né? Vamos dizer que nós somos evoluídos, né? Vamos dizer que sim. A vida evoluída, como a gente conhece que somos nós, a quantidade de fatores que tem pra chegar no que a gente é, cara, talvez a gente nem saiba quais são esses parâmetros todos, entendeu? Porque quando você começa a ver, cara, é muita coisa que tem que ter dado certo do mesmo jeito, no mesmo
ponto. Se tivesse 3, 4% a mais de nitrogênio na atmosfera ou 2% a menos de oxigênio, a gente não tava mais aqui, cara. Entendeu? Então é um equilíbrio muito grande que tem que ter. Eu acho que procurar a vida é interessante. E aí que é um negócio muito legal, porque tem vários projetos hoje que procuram vida inteligente, civilização inteligente, entendeu? Existem, então, projetos sérios fazendo isso. Projeto Quem cético. financia isso? Esses projetos? Um deles hoje, o maior que tem, chama-se Breakthrough Initiative. Ele é patrocinado pelo Mark Zuckerberg e pelo Yuri Milner. Conhece o Yuri Milner? Esse não. É um russo dono da internet aí, um cara pica também. E tava nesse projeto também o Stephen Hawking, antes dele morrer. Então o que os caras fazem? Eles desenvolvem sensores, receptores de ondas de rádio altamente precisos, altamente sensíveis para acoplar nas maiores antenas que a gente tem no mundo hoje e ficar ali ouvindo. Fica ouvindo. Alguma coisa. Alguma coisa para ver se a gente consegue detectar algum sinal. Então, esse é um dos maiores projetos que tem hoje. Cara, tem problema isso? Lógico que não, porque quando o cara fez isso aí, primeiro a tecnologia evoluiu pra caramba. Ele criou coisas muito interessantes que nós vamos usar no nosso dia a dia. Segundo, enquanto ele estava tentando descobrir a vida, ele já descobriu muita coisa pra gente, entendeu? Então, colisão de estrelas, tipos de estrelas diferentes e várias outras coisas já foram descobertas por conta desse projeto. Então, cara, continue procurando, entendeu? Mas é um projeto hoje que ele capta aí terabytes de dados que são analisados e tudo mais atrás de algum tipo de padrão de sinal que esteja ligado à vida, civilização inteligente. Entendi. Esse aí é para procurar civilização inteligente mesmo. Eles não querem, é o que a gente chama de tecnoassinatura. Os outros, muitos são atrás de bioassinatura. Aí ali uma alguinha, falando carinhosamente, né? Mas então tem essa divisão. Ou você vai atrás de bioassinatura, ou você vai atrás de tecnoassinatura. Então tem essa galera da tecnoassinatura. Aí é procurar a civilização mesmo, entendeu? Entendi, Então que é porque aí são seres que teriam sido capazes de desenvolver tecnologia e tal. E por quê? Porque eles teriam sido capazes de desenvolver a tecnologia, desenvolver um rádio, um emissor de rádio, e tá enviando esse sinal de rádio para o universo. E a gente aqui captando esse sinal de alguma maneira. Entendi. Entendeu? Então, Cara, é porque muito assim, legal. mas isso porque a gente usa a nossa civilização como base. Como base. Exatamente. Aí que entra o pessoal que fala, não, mas aí você tá usando a gente como base. Todo vídeo que eu vou falar de vida, eu faço um disclaimer. Cara, vida aqui é vida como a gente conhece, entendeu? Porque aí tem o pessoal que fala, a nossa vida é baseada em carbono, né? A nossa vida, a base, o fundamento dela é carbono. Pode ter vida baseada em outro elemento? Aí a gente não sabe, mas pode poder? Pode. Tem um pessoal que fala da vida baseada em silício, por exemplo. Tem uma turma aí toda que dá vida. Mesmo? Que aí seria uma vida totalmente diferente. Não é a nossa, mas não deixa de ser vida, não pode ser inteligente, pode ser mais evoluída que a gente, entendeu? E vai, mas... De onde eles tiraram essa porra dessa ideia? Ah, cara, o pessoal fica pesquisando. Mas você acha que vamos lá, tirando o fato de você achar que não existe. Isso é uma coisa minha particular, viu? Então, tirando isso daí, cientificamente seria possível uma vida baseada em algum outro elemento, tu acha? Eles falam do silício. Né? A vida baseada em silício que tem, né? Tem vida baseada em hidrocarbonetos, né? O pessoal já pesquisa. Aí a galera da astrobiologia fica nos laboratórios ali testando e tentando e tal. Então, por exemplo, tem uma lua eu falei de Encélado de Europa, né? Tem uma outra lua chamada Titã, entendeu? Lua Titã de Saturno. Ela tem lagos de hidrocarboneto, de metano e de etano. E falam que a vida pode se desenvolver ali, pode ser uma vida baseada nesses elementos, entendeu? Seria uma vida é uma vida diferente do que a gente conhece. Embora tenha hidrocarboneto, né? Ela tem o carbono ali, entendeu? Mas seriam outros elementos diferentes daqueles que a gente tem. Então tem esse lado aí sim. E esse lance dessas sondas que pousam ou que tocam asteroides ou cometas e tal, existe a possibilidade da gente encontrar um elemento que a gente não conhece ainda? Ou isso é impossível? Isso aí o pessoal faz muito essa pergunta mesmo, cara. Isso aí é muito legal da gente falar. Da onde que vem o elemento químico, né? Qualquer elemento que a gente conheça, do que tenha no universo, né? Ele vem da explosão de uma supernova. Então uma estrela, quando ela explode, a estrela joga esse monte de elemento pelo universo. Aí o elemento vai lá, gruda na poeirinha interestelar, quando virar um planeta tal, a gente tem. Então o elemento que a gente tem aqui,
Hidrogênio, hélio, oxigênio, carbono, todos esses elementos esses são os elementos que a gente conhece. É pouco provável que tenha um elemento que a gente não conhece, porque os elementos vieram do mesmo lugar, entendeu? O elemento químico que está lá no asteroide, ele veio da mesma explosão de supernova que criou a Terra, que criou Júpiter, Saturno e tal. O problema foi depois, as condições em que esses elementos foram submetidos. Então aqui na Terra ele foi submetido a uma situação de temperatura e proximidade do Sol que propiciou aconteceu com a Terra, ela ser sólida, ela ter a vida e tal. Júpiter não. Júpiter agregou muito mais material, virou um planeta gasoso, entendeu? Ele não tem rocha ali, é diferente. Então tem essas diferenciações, mas aí é a maneira como os elementos vão se combinando e ao que eles são submetidos. Mas o tipo de elemento, provavelmente é todo o elemento que a gente já conhece, que é produzido nessa mesma explosão aí de supernova que a gente fala. Não tinha descoberto um novo elemento aí? Os caras não estavam tentando criar em laboratório? Não, criar é outra coisa, né? É outra coisa? Porque aí tem os elementos sintéticos, né? Mistura ali determinados compostos e tudo mais e cria um novo elemento. Então, na própria tabela periódica ali tem uma linha, né, dos elementos que tem os elementos sintéticos, são criados em laboratório. E a possibilidade aí eles não são naturais, né? Aí já estão fora desse lance que eu falei da explosão e tal. O ser humano é foda, essa é a parada. O que é o Sol? Ele tá queimando o que lá? Cara, Por que tem esse brilho? Ele tem uma... Então, o Sol é uma estrela, não é... Vamos lá, o que o Sol não é primeiro? Tá. Não é uma bola de gás, tá? Nem uma bola de fogo. Tá. Não é nenhuma bola de fogo. Isso aí já começa por aí. O Sol, o que ele tem ali é um plasma, que a gente chama. Ele não tem que é um gás superaquecido. Ele não tem dura. Sólida. Não tem. Ele é um plasma. O plasma é um estado da matéria. É o gás, quando ele fica superaquecido, ele se transforma no plasma. Sabe a lâmpada fluorescente? Exatamente o efeito que tem lá dentro, que você vê a luz, é o plasma. Uma pergunta burra. Se eu vou com uma coisa, eu consigo atravessar o Sol. Eu não espeto nele e bato. Você entendeu? Ele é plástico, vamos dizer assim. Ah, é? Sim, ele é plástico. Ele é atravessável? Se você tivesse uma nave que suportasse o calor, você iria atravessar ele. Ah, é? E a força também, né, gravitacional. E a força gravitacional, porque ali no meio dele a pressão... Ele não é uma rocha, cara. Ele é um plasma. Plasma é um estado da matéria. Líquido, sólido, gasoso e plasma. O que está acontecendo lá dentro? 2 átomos de hidrogênio estão se chocando, criando um átomo de hélio. Nessa colisão dos átomos, você gera energia. Descobriram como e quando o nosso Sol vai morrer. Isso mesmo. Existe uma ideia muito boa sobre como isso vai acontecer, porém, não é tão glamuroso como a gente imaginava até então. Bem, para quem não sabe, o Sol tem aí seus 4,6 bilhões de idade. E, de acordo com todos os modelos aí de evolução estelar e tudo mais, o Sol vai viver aí mais uns 10 bilhões de anos, mais ou menos, tá? Isso é o que os principais modelos indicam. E nós não estaremos mais aqui por muito tempo, aliás, né? Para poder acompanhar tudo isso. O que vai acontecer com o Sol? O Sol vai começar a crescer, né? Vai virar uma gigante vermelha que a gente chama. Vai engolfar ali mais ou menos até a órbita de Marte, tá? Vai ser engolfado por essa nova fase evolutiva do Sol. E depois ele começa a ejetar suas camadas. E é nessa ejeção de camadas aí, ele começa a contrair para virar uma anã branca. É nessa ejeção de camadas que a gente tem, então, a formação da nebulosa planetária. A nebulosa planetária que o Sol vai produzir vai ser muito, muito fraquinha. E provavelmente não vai ser vista em nenhum outro lugar do universo. Ou seja, nós vamos ser esquecidos totalmente, tá, pessoal? Totalmente você aí vai ser esquecido, eu, você e todos nós aqui orbitando o Sol. Não existe nenhum impedimento das leis da natureza de viajar para o passado. Não existe nada que barre de maneira clara de que a gente possa olhar com matemática e dizer, não, ok, oficialmente não dá para voltar para o passado. O Stephen Hawking publicou uma carta num jornal avisando que dentro de 6 meses, num dia, uma data específica, ele ia fazer uma festa só para viajantes do tempo. Então, caso você fosse um viajante do tempo, por favor, vá nessa festa. E aí a ideia era que, quando a festa acontecesse, eu acho que o lugar ele só ia divulgar depois da festa acontecer. Isso, que, então, porque aí o cara que era viajante do tempo. Caso alguém viajasse no tempo, pudesse... E a foto é dele na festa sozinho. Então, acho que não deu certo. Ou se deu, provavelmente as pessoas escondem isso muito bem. Mas... assim, existem tantos problemas associados com viagem no tempo. O paradoxo do avô, eu acho que é um dos mais famosos, que a gente volta pro passado e eu mato meu avô antes de ele conhecer minha avó.
Então, teoricamente, eu não deveria Aí já existir, né? era. Porque já era. Então, como é que eu voltei pro passado e fiz isso, sabe? Eu destruí toda a linha do tempo. E aí tem todas as possíveis respostas pro paradoxo, que vão desde... no momento em que você mata o seu avô no passado, antes de conhecer sua avó, você bifurca as linhas do tempo. Então, agora você tá vivendo numa outra linha do tempo que não é a tua. Então, eu só acho que não é possível. Eu só acho que... Tudo bem, não existe nenhuma lei da física que proíba de vez, mas não dá, sabe? A viagem no tempo é possível? Não, na verdade, viagem no tempo acho possível por vários fatores. O próprio Einstein dizia que tinha que chegar em velocidade infinita e tudo mais. Tem cientista que antes era um tabu, né? Falar disso era palhaçada, mas já tem cientista que leva isso um pouco a sério, não? Não, eles levam a sério, só que sabe coisas... Lembra da Bíblia que você falou do barro? Então, eu vou deixar 2 enigmas na sua cabeça. Primeiro, a evolução do Darwin. Por mais que seja verdade que, sei lá, um esquilo virou um cavalo, por exemplo, ou que um urso virou uma baleia, você vai ter que esperar milhões de anos para aquilo acontecer. E nenhum ser humano nunca vai conseguir fazer esse experimento. Mesmo que seja verdade. No caso da viagem no tempo, é tipo isso. Por mais que seja verdade que dê para voltar no tempo, é tão difícil que provavelmente nós nunca vamos conseguir fazer. Viajar no tempo, assim, você acha que um dia vai ser possível? Como o pessoal diz, né? Teoricamente, tá ali. E aí acontecem os problemas. Podem acontecer vários problemas. Então, quando Einstein bola a teoria da relatividade, são criados vários paradoxos que a gente chama. Um deles é o paradoxo dos gêmeos. Sim. Você tem um irmão gêmeo seu, só que o seu irmão gêmeo vai numa viagem próxima à velocidade da luz. Quando ele voltar, você envelheceu e seu irmão tá novo. Mas como se vocês são gêmeos? Por questão da dilatação do tempo. E uma outra coisa é o paradoxo do avô, que tem a ver com a viagem no tempo. Imagina que você pega uma máquina do tempo, volta no tempo e mata o seu avô. Como que você tá vivo? Exato. Se seu avô morreu, você não tem seu pai. Se não tem seu pai, não tem você. Exatamente. Então, criam-se essas coisas. E aí, de novo, a cultura pop aproveita isso demais. O De Volta para o Futuro, ele trata a viagem do tempo de um jeito, que é essa aí. Você não pode interferir no passado. Porque se eu mudar o passado, eu vou criar uma sequência de eventos que vai mudar o futuro. A Marvel trata a viagem do tempo diferente. O legal dela é que ela consegue... mostrar pra gente isso, não em equação, mas em filme. E é isso que é interessante, entendeu? O que é o tempo? Dá pra definir? Cara, é difícil, é complicado isso aí, cara. Tem várias definições. Tem várias definições. Você pode começar a definição super antiga, desde os filósofos, né? O que eles pegam aí, ó. Aí, ó. Você acabou de mostrar uma das coisas do tempo. Aqui, ó. Porque se você tivesse deixado cair, é a maneira como a física define o tempo. Exatamente. Que é a entropia. É a segunda lei até. Então caiu, quebrou, aquilo lá não tem como voltar. Isso é uma das maneiras, só que você parou aqui no meio. Olha aí, ó. Tá exatamente. Você impediu o curso natural do tempo. Olha aí, ó. Olha que você coisa. Impediu o curso natural do tempo. Parece que foi combinado. Mas se voltar, né, tem desde os filósofos, como eles definiam o tempo. Imagina, cara, o cara lá, filósofo, não tinha nada, não sabia o que era nada, e de repente tá vendo que tá passando, né? Sim. Tá passando alguma coisa, tá mudando. O sol muda, o dia vira noite. Aí ele olha pra lua um dia tá de um jeito, outro dia tá do outro, e aquilo lá vai... E perfeito, porque na verdade o tempo ele surge como uma definição humana por uma contagem de ciclos da nossa vida que interfere no nosso cotidiano, né? Tipo, dia, noite, ano, tipo, lua dando voltas na Terra e por aí vai, né? Então, eu diria que esse é a premissa. O tempo é uma definição humana porque as coisas acontecem, as coisas se transformam e a gente, de alguma forma, para estabelecer cotidiano, para estabelecer rotina, a gente faz esse tipo de marcação até para plantações e para tudo. O tempo ele tá em tudo na nossa vida, de fato. Agora, é uma incógnita. Do ponto de vista físico, né, Sérgio? O que é o tempo? É o que o Sérgio falou da entropia. Que, na verdade, a entropia, inclusive, que define um sentido. Um sentido para o tempo. Por exemplo, flecha do tempo. A flecha do tempo. Por exemplo, você deixou o copo cair. Se ele tivesse caído e tivesse se despedaçado no chão, você teria como desfazer isso? Não. Você não teria. Não teria. Então isso é um processo. É igual o ovo. Você pega o ovo, quebra ele e transforma ele em omelete. Tem como ele voltar a ser Tem como ele fazer... novo? Não tem. Então, isso é que a gente chama de... É um processo que a gente chama de irreversível. E quando nesses processos são irreversíveis, isso que o Sérgio falou, a entropia sempre
aumenta. É claro que a gente não vai entrar nos detalhes da coisa, mas a entropia absolutamente sempre aumenta e isso define um sentido físico para o tempo. O que é? O sentido do tempo é o sentido do aumento da entropia do universo, porque absolutamente 99,9% de todos os processos que acontecem no universo, eles são irreversíveis, como o que a gente exemplificou, esse copo caindo aqui no chão. Agora, e o mesmo, o Sol quando brilha, ocorre um processo de fusão nuclear ali, também dentro do contexto de um processo que é irreversível. Aquela ideia que o pessoal tinha dos táquions, por exemplo, que eles se movimentam de trás para frente no tempo, nunca foi comprovado isso. Que já ouviram falar nisso, sim, né? Claro. Que em histórias de ficção científica a gente vê, como no Watchmen, né? Que os caras usam isso. É um dos filmes mais, assim, inovadores que eu vi na minha vida, que eu adorei. Eu comecei a ver o filme, daí eu falei, cara, Não, não aí- faz sentido. não, deixa eu falar. Entropia inversa. Deixa eu falar. Aí eu mandei no Instagram, eu falei, vi esse filme e não gostei. Aí um seguidor mandou, você não gostou porque você é burro. Aí eu pensei, caramba, o que eu tô perdendo aqui? Aí eu fui pesquisar e eu falei, de fato, eu sou burro, é que o filme é ultra complexo. Não, daí o Bruno ficou lá 1h30, o filme, sei lá, tem 3 horas, daí eu voltei na sala e aí, amor, já tá entendendo ele? Não. Esse negócio de o roteiro ir e voltar e acontecer simultaneamente nas duas direções. Provavelmente existem outros exemplos de filme que já usaram isso. Sempre existe. Sempre tem um outro exemplo. Então alguém provavelmente vai falar nos comentários. Esse foi o primeiro que eu vi, cara. Esse E eu achei inovador porque geralmente a viagem no tempo é o cara volta e o tempo continua na seta do tempo. Exatamente. E agora ele volta, tipo, ele regride, mas tinha coisas acontecendo de trás pra frente enquanto ele estava passando no tempo na direção normal. Então acho que isso cria toda uma outra camada de complexidade no filme que pra mim faz... Só que ele acabou ficando um negócio tão complexo, assim, tão, tipo... É inacessível É o pra tipo muita de gente. filme que eu precisava assistir com um bloquinho de nota de vez em quando. E ele não deu aula, né? Nesse filme, né? Por isso, né? Porque no Interestelar ele dá várias aulas ali, explica e tal. Acho que ele foi aprender. Ele falou, acho que o pessoal já sabe de Interestelar, que eu não preciso explicar mais não. Sobre esse filme, ele não faz... Tipo, ele não trata a audiência como pessoas burras. Porque uma coisa que eu tenho sentido ultimamente com alguns filmes e algumas obras é que parece que de alguma maneira, sabe, tudo é tão explicadinho, tão mastigadinho, que às vezes é quase como se eles estivessem tratando a audiência como se fossem completos ignorantes de tudo, sabe? E óbvio que, por exemplo, no Interestelar, em várias partes do filme eles explicam conceitos que eu acho que são extremamente importantes de explicar para ajudar a construir a história, que é uma falha do Tenet que em alguns momentos não tem isso. Não explica, né? E como que funciona, por exemplo, essa questão de que hoje o James Webb ele tá pegando imagens que seriam do começo do universo. Então, aquilo tá viajando no tempo e no espaço, na velocidade da luz, para chegar até nós hoje. Então a gente se moveu mais rápido do que a velocidade da luz para estar aqui, a distância do começo, digamos assim. Como é que ele consegue pegar isso? Então, a primeira coisa, o James Webb ele foi um telescópio que foi feito para atuar no infravermelho, e isso tem uma explicação muito interessante. Lembra que a gente falou que o universo está se expandindo de forma acelerada? Então, isso quer dizer o quê? Que as coisas que estão muito distantes, elas estão se movendo. Quando elas se movem, na física, né, e no que a gente estuda, ela vai para a parte vermelha do espectro. Então, uma galáxia que está muito longe, uma galáxia que está aqui perto, ela é branquinha quando você observa, depois ela vai ficando laranja, e uma galáxia muito distante, ela está avermelhada. Por que ela está avermelhada? Porque ela está numa posição do universo aonde está muito acelerado. Então está acelerado, ela está indo para a parte vermelha. Isso aí é muito explicado pelo efeito, a gente chama de efeito Doppler, que é o lance da sirene passando, né? Então você a sirene passa. Esse dela vai ficando, é a onda sendo esticada, vai ficando para o vermelho. Por isso que o James Webb foi feito para atuar no infravermelho, porque o objetivo dos astrônomos era detectar galáxias num período... Lembra que eu falei que teve a Era das Trevas? Logo depois da Era das Trevas teve um negócio chamado período da reionização do universo, que é quando o universo começou a ascender, a brilhar de novo. O objetivo do James Webb é tentar chegar ao máximo nesse período da reionização. Quando que ele aconteceu? Tem uma data específica, X milhões, a gente não sabe. Então o James Webb tá indo aí. Hoje, considerando o modelo do Big Bang, o James Webb ele chegou na galáxia mais distante que ele observou, ela tá
390 milhões de anos depois do Big Bang. Esse é o ponto que a gente está hoje. Logo que ele foi lançado, teve desculpa, falou, aqui é a galáxia mais distante, 200 e tal, mas as coisas foram revisadas. O Hubble, ele tinha chegado a 400. O James Webb foi um pouquinho além já. A ideia dos astrônomos é que o James Webb chegue a 200 milhões de anos após o Big Bang. À medida que ele vai evoluindo, os métodos vão avançando, que ele consiga chegar a 200 milhões de anos depois do Big Bang. Essas galáxias aí, elas estão o quê? A 13. Se a gente considerar 13.7, né? Elas estão ali a 13.4, né? Bilhões de anos. Só que aí tem uma coisa muito importante. Os astrônomos, eles... Dificilmente você vai ver um astrônomo falar que tal coisa está a tantos bilhões de anos-luz de distância. Eles não usam isso. Eles usam por quê? Porque para o astrofísico, para o astrônomo, o universo está expandindo. Então você não tem uma data aqui, você tem que considerar a expansão do universo. Para isso a gente usa uma letrinha para determinar a distância das coisas, que chama-se Z. Z é o desvio para o vermelho. Lembra que eu falei que a galáxia ela vai para o vermelho? A gente consegue medir esse desvio. Ou seja, se a galáxia não tivesse desviada, o espectro dela era para estar num lugar. Quando a gente mede e vê o espectro dela em outro, esse desvio aqui no espectro é isso que eles usam para medir distância. Então a distância ela não é mesmo. A gente fala, né? 13 ponto tantos bilhões de anos-luz e tal, mas o astrônomo, mesmo você pegar qualquer artigo científico de astronomia, você não vai ver essa medida. Você vai ver a galáxia, essa que eu falei no começo, que foi descoberta, ela está em Z igual a 11. Z igual a 11 coloca ela 2 bilhões de anos depois do início do universo. É muito perto do início do universo. Só que a gente tem Z13 já, Z14, que são essas aí a 390 milhões. Então o James Webb está observando essa faixa aí. E a luz dessa galáxia demorou 13 bilhões de anos para chegar até a gente. Essa que é o que a gente diz. Entendeu? Viajando na velocidade da luz. A Terra e Vênus, cara, e é por isso que chama de planeta irmão, é uma coisa muito interessante, porque a Terra e Vênus, eles são idênticos, e eles vieram evoluindo idêntico. Então, Vênus muito provavelmente teve placa tectônica, Vênus tem vulcão pra caramba, existem ideias até que tem vulcão ativo atualmente em Vênus, só que em algum ponto da história, aconteceu alguma coisa que poderia ter acontecido com a Terra, que foi uma grande catástrofe vulcânica, que a gente chama. Quando todos os vulcões começaram a entrar em erupção ao mesmo tempo, jogaram essa grande quantidade de gás na atmosfera e fechou tudo, aí virou um efeito estufa. Poderia ter acontecido com a Terra. Mas a grande dúvida que existe hoje na cabeça dos pesquisadores é o que aconteceu para num determinado momento da história, os dois planetas que vinham igualzinho, ser um oásis da vida, que é a Terra, e o outro ser um lugar que você não consegue 480 graus Celsius na superfície e 90 vezes a pressão atmosférica. Ou você morre tostado ou esmagado. Entendeu? Você não sabe qual que vai acontecer primeiro. Essa temperatura torna a vida inviável. Na superfície, impossível. Mas nas nuvens de Vênus, tem uma determinada altura da nuvem de Vênus que a temperatura é igual à temperatura na Terra e a pressão atmosférica é 1 atm. Ou seja, é igual à Terra. Só que é uma faixa nas nuvens de Vênus. E por incrível que pareça, foi exatamente dessa faixa que foi detectada a fosfina. Quando a pesquisadora detectou. Entendi. Se tiver, é um indício muito forte que tem vida. Tá. E, mas a gente também não sabe, a gente não consegue determinar que Marte e que Vênus poderiam evoluir para uma condição parecida com a da Terra. Marte já deve ter tido. Marte já foi parecido com a Terra. Marte já teve rio, mar, já teve uma atmosfera mais grossa, entendeu? Então Marte já teve condições no passado. Temperatura não. Temperatura boa também. É porque mesmo? ele tinha atmosfera e aí ele guardava mais calor. Então, mas não tem nenhum traço de que houve vida. É aí que tá o Perseverance. O robozinho que tá lá hoje. É isso que ele tá fazendo lá. Tá ele quer achar um tracinho desse, cara. Semana passada ele tava no meio de um rio, né? Da onde era um rio antigamente. E aí ele tava pegando rochas ali. Se teve vida, esse robozinho aí vai achar. A partir do momento que começaram a estudar Marte, começaram a descobrir muita coisa. Por exemplo, vulcões. Marte já teve vulcões. Canais. Começaram a ver que tinha
tinha coisa que parecia rio que a gente via aqui na Terra, leito de rio seco, tinha uma atmosfera e tudo mais. E se Marte no passado teve água, teve rio, teve mar, teve tudo, aqui na Terra, onde que a vida surgiu? Nos mares, nos oceanos, então. Será que Marte não teve vida? Marte teve água? Teve. Será que teve água por um tempo suficiente para ter a vida se desenvolver? Aí mandaram um roverzinho chamado Curiosity, ele foi lá e descobriu que sim, que Marte teve água por um tempo suficiente para a vida se desenvolver, e outra, a água era boa para a vida. Então, qual que é o próximo passo agora? É saber se teve vida mesmo ou não. Exatamente. Por isso que mandaram essa missão agora, esse robozinho que tá lá, chamado Perseverance. Ele pousou num lugar que é um delta de um rio. Então, se o pessoal colocar aí delta do rio Nilo, delta do rio Amazonas. O delta é um lugar muito interessante, que é a foz do rio, porque o rio ele vem correndo e vem carregando todo o material orgânico. Sedimentos, né? Tudo. E joga ali na foz. Então, o melhor lugar para você achar vida é ali. Esse robozinho pousou ali bem pertinho desse delta e vai começar a procurar. A descoberta de vida em Marte, morta ou viva, seria a pior descoberta da humanidade. A pior, você acha? A pior. Por quê? O grande filtro. Ah, sim. Se a gente descobrisse organismos, fósseis de organismos multicelulares em Marte, o grande filtro tá na nossa frente. Não, desculpa, o grande filtro passou da gente, ele provavelmente não é o surgimento da vida, então provavelmente a gente ainda vai passar por ele. Agora, se a gente descobre vida unicelular fóssil, por exemplo, a gente já passou por um dos grandes filtros. Isso não quer dizer que não tenha outro. Exatamente. A gente tem também um problema sério na Terra, porque os registros fósseis só levam a gente até certo ponto, né? E muito provavelmente a Terra tinha vida um ponto para trás, só que a gente simplesmente não tem dados para corroborar isso. Então, assim, não existe nada que diga que não é impossível, mas a gente simplesmente não tem registros fósseis que possam, realmente tinha vida já nesse ponto da Terra. Por isso, às vezes, a gente vai procurar, sei lá, a data de quando a vida na Terra surgiu, e eles botam aquele range, o intervalo, mas é um intervalo de uns 400 milhões de anos, sabe? Não é um intervalo pequeno, porque é justamente a incerteza onde a gente não tem os registros fósseis. Exatamente. E não tem mesmo, né? Porque ainda bem que não tem, né? Porque a Terra é viva, né? E aí por isso que a gente tá aqui também, né? Porque se tivesse o registro, não ia ser a gente que ia ver. Né? Se é em Marte, por exemplo, o registro tá lá registrado, né? A cada mais ou menos 100 milhões de anos, Marte tem anel. Ah, como assim? É mesmo? Isso aí é uma informação totalmente nova. Porque ele tem a luazinha. A luazinha chega perto, é destruída. Vira um anel. Aí fica girando, e por conta das forças lá, centrífuga e tal, aquela coisa, ela se afasta um pouco e aí os pedacinhos maiores começam a juntar, vira uma luazinha. Aí essa luazinha vai um pouquinho para longe. Depois ela começa a voltar, destrói de novo, vira anel de novo. E fica nessa, cara. Então tem lá um ciclo que Marte tem anéis a cada tantos milhões de anos. É um negócio legal pra caramba. E é um tipo de formação de planeta. Tem vários Saturnos pelo universo, assim. Todos os planetas, Saturno, Júpiter, Urano e Netuno, tem anel, cara. O quê? Todos os planetas. Júpiter tem anel? Tem. Por que não é tão evidente quanto Saturno? Júpiter tem uma massa muito maior, então ele puxa muito rápido. Às vezes não forma esse limite de rocha aqui, pode até formar, mas aí ele puxa tudo e destrói. A Terra nunca teve anel ou pode ter tido em algum momento? Quando a Lua se formou, a Terra pode ter tido um anel. Pela primeira vez na história, o ser humano conseguiu produzir algum recurso em outro planeta. Olha que coisa legal. Ele pegou o ar da atmosfera marciana, que tem CO2, e ele quebrou a molécula, né, dióxido de carbono, CO2. Tem um carbono e 2 oxigênio. Sim. Ele quebrou a molécula, tirou o CO fora, que não precisa, que é o monóxido de carbono, e guardou o oxigênio num tubinho. Isso aí é muito legal. Quer dizer que dá para produzir oxigênio através da atmosfera marciana. No futuro, se a gente mandar um equipamentão maior lá, a gente vai poder produzir uma determinada quantidade de oxigênio que a gente vai poder respirar. E o solo lá? O solo lá é rico em oxigênio. É dióxido de ferro. Mas por ia isso que dar ele é pra vermelhão. plantar a coisa? Não dá pra plantar. Porque é muito frio, cara. E como é que se alimentaríamos lá? Então, aí você teria que levar as coisas pra lá, né? Colonizar Marte, eu concordo, cara. É um negócio muito complicado. Porque é isso aí, você tem que levar tudo pra lá primeiro. Eles têm as ideias, né? Você coloca você leva um monte de nave só levando carga. Mas aí, joga tudo uma hora lá acaba. E aí uma hora o ser humano vai lá. Então, mas aí que tá. Por exemplo, oxigênio dá pra gente produzir. Beleza. Água tem em Marte, congelada. Nas calotas polares tem água congelada e na subsuperfície também tem.
Tá. Então, já tem água. A gente conseguiria tirar a água de Marte. Então, cara, você já tem oxigênio, já tem água. Se já tem oxigênio, já tem água. Pronto, acabou, cara. Você consegue criar uma estufinha, plantar coisa, entendeu? Entendi. Aí você consegue. Você não pode chegar ali no terreno marciano e sair plantando. Mas se você construir uma estufa, alguma coisa preparada, você poderia plantar alguma coisa e tal. Seria legal, então, você acha que o planeta Terra, ele vai se definhar até acabar mesmo, assim, ó? Não. E o ser humano? Aí é outra coisa, aí sim. O planeta, cara, como planeta, ele não vai acabar assim, entendeu? O planeta Terra, ele vai acabar daqui bilhões e bilhões de anos, quando o Sol for crescendo, porque o Sol tem um ciclo lá, que uma hora ele vai crescer, vai virar um outro tipo de estrela, mas isso aí é daqui 5 bilhões de anos. Nossa. Agora, a Terra como planeta, ela se acabasse... Não, agora o ser humano pode... Essa é uma das grandes coisas que tem até contra o lance de ter vida em outro lugar do universo. Porque as civilizações, existe um negócio muito complicado nela, que é a autodestruição. As civilizações, elas podem se autodestruir, entendeu? Então, o ser humano pode sim. O ser humano, a vida, pode ser extinto, pode ser alguma coisa. Ou a Terra, a gente pode transformar a Terra, igual a gente já está transformando, em alguma coisa que a gente não consiga viver. Isso é o que até o próprio Elon Musk fala, entendeu? Temos que fazer o ser humano ser uma coisa interplanetária, que ele fala, entendeu? Ou seja, colocar o ser humano no máximo de lugar que a gente puder, na Lua, em Marte e tal, para proteger a Terra. Mercúrio é o planeta mais perto do Sol. A temperatura ali nele, durante o dia, você não consegue viver, beira os 400 graus. E de noite é congelante, porque não tem atmosfera para guardar o calor. Vênus é o planeta mais quente do sistema solar. A temperatura na superfície dele é 480 graus Celsius. Derrete o metal. E a pressão é 90 vezes a pressão atmosférica da Terra. Se a gente pousar ali em Vênus, ou você morre esfarelado ou morre tostado. Uma das duas coisas. Que delícia. Não tem como. Júpiter e Saturno, gasosos. Como eu falei, não tem onde você pousar nem nada. Urano e Netuno, esses estão muito longe e também não tem muita pressão, também é muito grande e tal. Se você pegar de tudo do sistema solar, a única coisa que sobrou foi o quê? Pra gente um dia querer pousar lá. Foi Marte, cara. Marte, ele tem metade do tamanho da Terra, ele é um pouco menor, mas ele tem atmosfera, tá? Ele tem uma atmosfera, não tem oxigênio na atmosfera, tem muito CO2, mas ele tem atmosfera. Marte tem estação do ano igual a Terra, verão, inverno, primavera. Que louco. Do mesmo jeito. O dia em Marte, o dia na Terra dura 24 horas, em Marte dura 24 horas e 40 minutos. É um dia parecido. O ano, tudo bem, como ele tá mais longe, o ano lá é o dobro só do da Terra. Então tá tranquilo. Ah, tudo bem, é frio pra caramba. De noite ali em Marte, dependendo do lugar, chega a menos 100, menos 120 graus. De dia, tem lugar em Marte que chega a 5, 6 graus positivos. E no Equador ali de Marte, chega a uns menos 90 durante a noite. Você acha menos 90 muito frio. Cara, tem cidade lá no norte da Rússia que chega a menos 50 e tal, entendeu? E tem gente que vive lá, cara. Então, assim, tudo bem. Você não daria pra você viver tranquilamente, mas não é tão terrível também. Então, cara, de tudo que você vê, Marte é aquele que mais teria condições da gente ir pra lá. Sergião, quantos litros de combustível tem no foguete? Combustível de foguete a gente não mede em litros normalmente. A gente mede em toneladas, entendeu? Já dá pra Porque ter é tanto combustível que o pessoal usa uma medida em toneladas. E, na verdade, assim, vai depender muito do foguete, cara. Qual o tipo de combustível, Maurício? Então, aí tem. Por isso que a gente mede em tonelada. É uma formulação especial? É. Ele tem um querosene chamado querosene RP1, que é o querosene de foguete. E aí, qual que é o combustível dele? Ou é combustível líquido. O que é combustível líquido? É o oxigênio, que é o oxigênio. Tá. Quando você põe ele a baixíssima Comprime, temperatura... Né? Criogênica. 175 mil litros. 175 mil litros. Então, tá vendo? Aí o pessoal fala em tonelada que é mais fácil. Tonelada mesmo. O foguete ele é só combustível. O foguete ele é uma bomba que explode mesmo. De forma controlada. É isso. Não é aqueles foguetinhos que você acende e faz... É igualzinho. É a mesma coisa. Foguete é uma bomba, só que ele explode naquele momento certo, daquele jeito certo. Mas ele é só combustível, e isso que é o caro. Porque combustível é muito caro. É muito caro. Muito caro. Imagina 175 mil mas não é 175. Então, mas de vamos falar querosene especial. Não só do querosene, porque é oxigênio líquido também. Então você tem que pegar o oxigênio, 718 mil litros o Heavy tem de oxigênio.
Aí, ó. De oxigênio líquido. É oxigênio líquido, tá, pessoal? É pegar o oxigênio, levar ele a menos 100 Menos a vai tanto, fumaça. que é temperatura criogênica, aí o gás vira líquido e você joga esse gás líquido dentro do foguete. É isso que faz ele funcionar. Peraí, mas o cara lançou um foguete e chegou aonde com o foguete? Pousou onde? Esses foguetes estão chegando aonde? O foguete, na verdade, não é para chegar em lugar nenhum. Ele é para jogar no espaço alguma carga. Satélites, por exemplo. Nosso GPS, quanto mais satélite GPS tiver, melhor vai ser a sua localização. Peraí, se todo mês tá subindo um foguete para jogar coisa no espaço, tá bem sobrecarregada a órbita, não? Já é um problema sério, a gente chama de lixo espacial. Já é um problema sério, a órbita baixa da Terra, que é onde ficam esses satélites, ela já está bem complicada. É mesmo? E já tem projetos até para limpar a órbita. Já existe tecnologia para um caminhão de lixeiro passar lá e limpar? Tem, alguns já estão testando aí. Mas não fizeram ainda? Não, aplicar não. Eles testam a tecnologia Essa primeiro. é uma coisa. Qual é o problema do lixo espacial? O problema do lixo espacial, assim, primeiro porque satélite tem uma vida útil. Ele dura 5, 10 anos. Depois que acaba a vida útil, ele fica orbitando a Terra e ele vira um lixo mesmo, que ele não tem função. Qual que acaba a vida útil? É chip que queima, o combustível que acaba? O que é? Ele tem um pequeno combustível, às vezes é hidrazina, que a gente chama, para ele fazer as manobras e tal. Que é aquele... E também tem a tecnologia que fica ultrapassada, que você vai substituir, você coloca um melhor ali no lugar. E o que não tem mais uso, vira lixo, que é igual na sua casa, né? Só que lá no espaço não tem onde jogar fora. Então o pessoal deixa lá. O Elon Musk escolheu lançar o foguete dele do fim do mundo. É um lugar chamado Boca Chica. Não é que é na divisa, não. É em cima da divisa com o México. Primeiro que é um fim de mundo. É difícil de você chegar. Você tem que ir pra ou Dallas, ou San Antônio, ou Houston, que seja, dirigir 6, 7 horas. Aí você vai chegar numa cidadezinha que você ainda não chegou. Aí você vai andar até uma ilha. Aí lá na ilha que você fica, pra depois, que nem é ali na ilha. Aí é no meio do mato. Aí você vai, aí eu vou de barco, mas tem gente que vai lá no meio do mato pra assistir. A cidadezinha americana ali perto chama-se Brownsville. É uma cidade minúscula, que ela só existe hoje, porque o Elon Musk fez lá, que ele montou lá, que é a chamada Starbase. E ele transformou num lugar onde lança o maior foguete do mundo. Um civil pode ir lá visitar? Tipo, tu pode ir lá visitar? Antes do foguete lançar, você chega muito perto dele. Você chega a 50 metros de distância do foguete. É muito perto. No dia de lançar não pode, aí você tem que ficar a 6 km, que é a zona de exclusão ali que a gente chama. Mas o lance é esse, né? Então ele escolheu construir o foguete dele lá. O foguete em si, nada mais... O que define um foguete? O motor. É? Porque o resto é só receptáculo de combustível. É só para segurar combustível. Putz. Entendeu? Tudo isso aqui... Eu posso ter um exemplo muito bom. Então, ele é lançado exatamente desse jeito. Eu tava lá na Flórida quando lançou. Bonitão, né, cara? Ele tem 95 metros de altura, esse aqui. Tá? Então, ele lança e depois de alguns minutos isso aqui sai. É perdido ou não? Perdido. Tudo não jogado tem fora. jeito? É. Isso aqui sai. Né? Queimou tudo o combustível aqui, eles jogam fora. Isso é lixo. Aí você tem... Separou o booster. Esse aqui vai pro espaço e esse aqui sai também, né? Que é a torre de escape que é pra salvar a galera se der ruim. Tá. Isso aqui é perdido também. Nossa. Cara. Só que cada motorzinho desse aí custa 125 milhões de dólares. Cada motor desse. E você tem essas coifazinhas aqui laterais que saem, também é jogado fora. Esse aqui faz a injeção na órbita, entrou em órbita. É isso aqui que vai pra Lua. Nossa, cara. É isso aqui que vai pra... De tudo isso aqui... Eu acho que um dia a gente vai olhar pra trás e vai achar tão absurdo isso, tão primitivo, né? Hoje a gente já olha e já acha. Já acha. Daqui a pouco ele vai falar dos outros aí. Que piora, porque isso aqui vai até a Lua. Isso aqui foi a missão que eles fizeram. Isso aqui foi até a Lua, entrou em órbita da Lua, saiu, e o que pousou na Terra foi só isso aqui. E todo esse restante jogado fora, cara. E esse aqui também. Tem essa grande crítica de... Por que, né, que no mundo atual, onde a gente já tem foguetes que são reaproveitáveis, fazer um negócio que você vai jogar 4 bilhões... É 4 bilhões, cara. Por ano. Mas eles estão fazendo isso porque eles não têm tecnologia pra fazer de outra forma ou opção mesmo de... Lobby chama. É lobby que chama, lobby, né? É descarado lobby. Porque as empresas que fabricam isso são empresas militares, que são de origem espacial, mas tem um ramo militar muito forte. Então eles têm muito lobby no Congresso há muitas décadas. Então quem faz esse booster é uma empresa concorrente da SpaceX, esse é outra concorrente da SpaceX, esse aqui é outra concorrente da SpaceX. Então são empresas que Mas não tem concorrência nessas coisas? Hoje melhorou, né? Não tem.
Esse, cara, é o grande problema dos foguetes, viu? É o formato fálico deles, né? Exatamente. Mas Nossa. você viu aquela entrevista do Elon Musk lá no podcast? O que foi? que Perguntaram falou? pra ele por que ele pôs esse formato. Aí deu é uma entrevista que virou aí até uma confusão, porque ele falou que é do grande ditador, né? Aquele filme que ele fala que ele queria o foguete mais pontudo, né? Mais Pra não pontudo, parecer. então. Mas não tem. Mas tem foguete, como, né? Então, o problema de foguete hoje é esse. O Falcon é o pior de todos, eu acho. Não é. O New pior de Shepard todos é o New É, Shepard. porque tem uma glande. Não, esse aí. Esse aí já é Não, é um dos Pirocket, né? Como que é? Pirocket. Pirocket. Agora, o New Shepard, que é da Blue Origin, do Jeff Bezos, ele é uma piroca completa, porque ele tem, inclusive, a cápsula, quando sai, parece uma glande. Mas, perfeito, galera, cara. não é sacanagem. Precisa ser esse formato mesmo? Vamos falar a verdade. É bom, né? Por causa da atmosfera. É bom. É bom, Sérgio. É porque assim, delícia. Como é que você falou, Leni? Como é que você falou? Sérgio fala do formato de glande e tudo. É bom, né? É bom sim. Porque assim, né, pra galera entender já, no espaço, cara, você pode pôr qualquer coisa. Tanto faz. Tanto que você vê no Star Trek, tem uma nave dos Borg que é um quadrado. Não, é um tanto, cubo. tanto que depois que tem o lançamento, essa parte separa, né? E essa parte aqui, que é a coifa, que a gente chama de carenagem, coifa, ela separa Olha e vai que embora. legal, cara. Entendeu isso? E fica só isso aqui exposto no espaço, né? Entendi. Essa parte toda volta pra terra. Então isso daí é aerodinâmico, é pra vencer mais fácil É pra não destruir a carga, que isso aqui é muito sensível, entendeu? Entendi. Então, se E o isso aqui... foguete, quando ele tá subindo, né, cara, existe um momento que até a gente chama no lançamento de Maxi Kill, que a gente fala, que é tem um ponto, o foguete tá subindo, tem muita atmosfera. Só que tem um determinado ponto ali onde a pressão aerodinâmica que o foguete sofre da atmosfera ela é máxima. Ele tá subindo e tem um ponto que essa força que ele faz máximo. contra a atmosfera. Onde fica mais ou menos? Depende do foguete, depende da área do foguete, porque o que acontece? Mas eles sabem isso, eles têm sabem. Tudo calculado, tudo direitinho. Então o que acontece? Você tem um foguete aqui bonitinho, né? Então, não tão bonitinho, esse foguete travou agora. Aí, solta. Vamos pegar assim. Então ele tem um esforço aqui, você tá ganhando muita velocidade, certo? Você tem uma pressão atmosférica que ainda não é irrelevante, porque você ainda tá ali a 10 km de altitude, por aí. Então você tá pressionando o foguete para cá, e o foguete tá empurrando para cima. Entendeu? Então quanto maior for essa área, vai ser um lugar diferente esse Max Kill. Por isso que ele é afinado para dissipar isso daí. Aerodinamicamente, para ele poder vencer esse ponto aí mais fácil. Se fosse chapado aqui, o que aconteceria se ele fosse em cima Ia chapado? ser complicado, né, cara? Ia ser muito difícil dele vencer isso, você teria que colocar muito mais combustível, muito mais motor. Ia dar muita vibração, né? Pode ser também. Porque isso é uma coisa interessante. A carga, ela é testada vibrando. Você tem que pôr ela você põe ela numa mesa vibratória. Exatamente. Porque ela tem vários ruídos que acontecem, né? Tanto a vibração, tem ruído acústico mesmo, assim, de até a própria vibração que dá dentro dele, né, mesmo. Sônico e pode destruir, quebrar, né? E os painéis solares de carga são... O que tu tá fazendo aqui atrás de mim, ô Lene? O que veio aqui atrás, Ele arrumou cara? uma desculpa pra arrumar a câmera. Coloca aqui na câmera aqui na minha quer câmera. aparecer. Cara, eu não gosto dele aqui atrás, cara. Olha lá. Quer aparecer. Desculpa. E aí você... tanto que eles diminuem a potência do motor naquele momento para transformar esse ponto, que é esse Max Kill, numa área um pouco mais extensa. E não ser uma pancada muito forte. Não chegar... Exatamente. Tanto que depois disso, você vê que o foguete começa a ganhar muita velocidade. Mas muito. Por quê? A pressão atmosférica começa a cair muito rápido. Tem menos oxigênio. Menos ar como um todo, né? E aí ele começa a ganhar. Tanto que ele sai ali no Max Kill, ele vai estar ali a 1.500, 1.800, dependendo da carga e tudo mais. Depois de 30 segundos, ele tá a 4, 5 mil km por hora. Tanto que a gente até fala, o Maxi Kill é tipo decolar do avião chegar na altitude de cruzeiro. Sei. Depois que passa o Maxi Kill, né, todo mundo... Agora, no avião é aquilo, ele tá subindo, você sente, né, que ele tá inclinado até ele atingir uma certa altitude. Uma certa altitude e aí ele vai embora. E aí acabou. Que é uma altitude ideal ou é pra não bater com outros? Acho que cada avião tem a sua, né? Ali vai ter, cada avião vai ter a sua altitude de cruzeiro, que é quando o pessoal até ali desliga, você pode andar e tudo. Passa de 10 mil pés ali, né? Quando passa 10 mil pés, ele já... Dizem que chove diamante em algum lugar. Tem planeta que chove, porque assim... Mas é o diamante mesmo daqui da Terra? Diamante mesmo, cara. Que doideira, mano. O que é o diamante, cara? Diamante é o carbono, esse elemento carbono. Grafite é carbono. Se você pega o carbono e coloca ele numa grande pressão e numa grande temperatura, você transforma ele em diamante.
entendeu? Nossa, não então, sabia, mano. no sistema solar tem 2 lugares que chove diamante, que é Netuno e Urano. Porque Mas no esses meio planetas muito distantes. são os 2 últimos planetas do sistema solar. Urano e Netuno. Estão lá no finzinho. A distância é quanto, assim? Tipo... Não, cara, assim, uma 6 nave... dias. Não. Uma nave pra ir pra lá levaria uns 10 anos, mais ou menos. O 9, quê? 10 anos. Pra ir. Nossa, mano! Pra ir. Imagina, mas você leva 18 anos pra voltar, mas você volta bonado. Você volta cheio de diamante. Ah, mas lá não dá, não. Lá não dá. Esses planetas aí do sistema solar, eles são feitos... São gigantes congelados, que a gente chama. Não tem como chegar perto. Não tem como chegar perto, não. E mesmo porque se você descer, imagina, ele transforma carbono em diamante. A pressão é muito alta ali dentro. Mas se de A pressão longe é tão grande. sugasse, então, alguma coisa... Não, esse diamante aí não... Nunca vamos ter esse aí acesso. nunca vamos ter acesso. Mas tem, por exemplo, um asteroide chamado Psyche, um asteroide metálico, que dizem aí que a quantidade de metal nele, ferro, níquel e coisa, porque ferro é um negócio super valioso, e outros tipos de metais que deve ter nesse asteroide, que se você trouxesse esse asteroide para a Terra, resolveria o problema da economia mundial. Caralho. Entendeu? Mas Diz tá, o mas pessoal. como que vocês sabem que lá na Casa do Chapéu tem diamante? Você coloca... como vocês... isso aí. O computador olha lá, assim, mapeia o negócio? Mapeia isso mesmo, cara. O que o astrônomo Eu vou sair faz? daqui fascinado, mano. É sério, eu vou sair daqui e vou largar o podcast. Mano, uma viagem de 10 anos, os caras sabem o que tem lá, velho. 10 anos Sabe. na frente. Eles sabem. Você aponta o telescópio já apontou pro planeta. Você vê Urano no telescópio, bonitinho, verdinho, assim, esverdeadinho. Ele é no telescópio. Que foda, não? Só que no telescópio a gente pode pôr vários equipamentos. Ali onde você olha, onde você põe o olho, você pode tirar o seu olho e colocar muito equipamento hoje. E esses equipamentos, eles conseguem medir qual é a composição química do objeto que você está observando. Ah, não, você tá de palhaçada. Nossa, mano. Isso aí chama o espectro da luz, cara. A luz entra aqui, se a gente tivesse um prisma aqui, você coloca o prisma, você vê o arco-íris. Certo. O que é o arco-íris? Nada mais é do que você tá decompondo aquela luz em todos os comprimentos de onda que a gente chama. Por isso que é vermelho, azul, verde, violeta, tal. E cada cor dessa aqui, ela existe por conta de um elemento químico. Entendeu? Não tem pote de ouro, então? Não tem pote de ouro. Cara, mano, que conversa foda, porque eu fico fascinado sabendo dessas coisas. Chove diamante, parça. Que é isso? O que mais tem, assim, nesse nível de chover diamante? O que mais tem em outros planetas? Cara, então, planetas aqui no sistema solar, assim, não tem tanta... Tem Júpiter, que é todo de gás, por exemplo, né? Júpiter e Saturno é só gás. Só gás. Não é sólido. Não tem só. Talvez ele tenha um núcleozinho lá no meio sólido, mas ele é totalmente gasoso. É planetas gasosos que a gente chama. Eu não sabia. Que doideira. Eu também não, mano. que tipo, então não dá pra pousar nada Não dá lá. pra pousar nada. Saturno, por exemplo, a densidade Saturno dele... pra mim é mais lindão. A densidade da água, né? É o do anel, né? É o do anel. Ah, tá, pra falar bosta. A densidade da água, a gente fala, né, que é 1 grama por centímetro cúbico. É a densidade da água. Se você pegar uma pedra e jogar aqui, a pedra afunda, certo? Se você pegar uma rolha, ela boia, não boia? Boia. Se você conseguisse pegar Saturno e colocasse ele dentro de uma piscina, ele boiava. Ele flutuava. Levinho. Ele é da densidade dele, é menor que a densidade da água, cara. Isso não quer dizer que ele seja leve, né? Não quer dizer, mas é que ele é uma esferona gigante gasosa. Saturno e Júpiter são gasosos, Urano e Netuno são esses congelados que a gente fala. Aí ele tem alguma casca ali, só que é totalmente congelado, porque ele está muito longe do Sol. E tem ele tem muito gás também, só que ele já chega a ter um pouquinho mais de lugar ali que você poderia, vamos dizer, pousar, né? Caramba, e por que Plutão foi desconsiderado planeta? Boa. Plutão foi rebaixado, né? Virou planeta não, né? Série B. Série B, isso mesmo. Cara, isso aí foi o seguinte, em 2006, o pessoal começa a evoluir, né? Os equipamentos, né? Os telescópios, então tem cada vez telescópios maiores que você vê mais longe e você vê objetos menores. Então, em 2006, um pesquisador descobriu, perto de Plutão ali, vários objetos parecidos com Plutão. Bem parecidos. Alguns que eram até do mesmo tamanho, alguns que podiam ser até um pouco maior que Plutão. Porra. Então, o que eles pensaram? Cara, se Plutão é planeta, por que esse outro objeto que eu descobri aqui agora, ele não é planeta também? Também não ele tinha que ser, né? E por que aquele outro que eu descobri aqui também não é? Tinha que ser também. O que aconteceu? Quantos planetas a gente teria no sistema solar? Sei lá, uns 5 mil.
entendeu? Ou mais, né? Ou mais até. Porque Plutão tá num lugar ali do sistema solar que a órbita dele ao redor do Sol não é o que a gente chama de não ser limpa. Tem muito objeto parecido com ele no mesmo lugar que ele. Então ele pode ser só mais um daquele. Exatamente. E aí propuseram numa reunião da União Astronômica Internacional, que é onde a galera decide isso, falou, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma outra categoria de objeto para tirar Plutão e colocar todos esses outros aqui que nós descobrimos nessa mesma categoria. E aí criaram a tal da categoria de planeta anão. Ele virou um planeta anão, entendeu? Caramba, mano, que da hora. Porque eu lembro quando eu fui... Na época que eu fiz maquete do Quem sistema nunca solar, fez essas maquetes, né? eu fiz... Ainda tinha Plutão na parada. Você colocou Plutão lá. Coloquei lá pequenininho. Tava certinho. É o último, né? É o último. Aí depois e tá inválida a minha maquete. É, Caralho. 2006. 2006 ele foi rebaixado. O pessoal brinca, né, que ele foi rebaixado e tal, né? Aí tem toda uma confusão. Mas é planeta anão e não sei o quê. Eu falo, cara, anão não é gente? Exato. Então, planeta anão é planeta também, né? Então... Deixa o planeta, não, gente. Cara, muito interessante saber essas paradas. Eu tava com uma pergunta aqui que era referente a Marte. Colonização, né? Eu ia falar Elvis Presley, velho. Vai ver que ele tá lá, ó. O Elon Musk, que ele tá... porque eu vejo direto ele falando de Marte. Que Marte é? Marte é o planeta que mais... Não deve se... mais chega perto da Terra, alguma coisa possível? Cara, se você pegar todos os planetas do sistema solar, ó, Mercúrio é o planeta mais perto do Sol. A temperatura ali nele, durante o dia, você não consegue viver. Beira os 400 graus. Caralho! Nossa! E de noite é congelante, porque não tem atmosfera para guardar o calor. Então, Mercúrio esquece, não vai dar pra gente ir pra lá. Vênus é o planeta mais quente do sistema solar. Temperatura na superfície dele é 480 graus Celsius. Derrete o metal. E a pressão é 90 vezes a pressão atmosférica da Terra. Se a gente pousar ali em Vênus, ou você morre esfarelado ou morre tostado. Uma das duas coisas. Que delícia. Não tem como. Aí vamos pular Marte, tá? Júpiter e Saturno, gasosos. Como eu falei, não tem onde você pousar nem nada. Urano e Netuno, esses estão muito longe e também não tem muita pressão, também é muito grande e tal. Se você pegar de tudo do sistema solar, a única coisa que sobrou foi o quê? Pra gente um dia querer pousar lá. Foi Marte, cara. Marte, ele tem metade do tamanho da Terra, ele é um pouco menor, mas ele tem atmosfera, tá? Ele tem uma atmosfera, não tem oxigênio na atmosfera, tem muito CO2, mas ele tem atmosfera. Marte tem estação do ano igual a Terra, verão, inverno, primavera. Que louco. Do mesmo jeito. O dia em Marte, o dia na Terra dura 24 horas. Em Marte dura 24 horas e 40 minutos. É um dia parecido. O ano, tudo bem, como ele tá mais longe, o ano lá é o dobro só da Terra. Então tá tranquilo. Tá? Não é tão desesperador lá assim. São 700 dias, então? Isso, 700 dias. 687, isso aí. Então você tem um planeta que tem mais ou menos a temperatura. Ah, tudo bem, é frio pra caramba. De noite ali em Marte, dependendo do lugar, chega a menos 100, menos 120 graus. Nossa. De dia, tem lugar em Marte que chega a 5, 6 graus positivos, tá? E no Equador ali de Marte, chega a uns menos 90 durante a noite. Você acha menos 90 muito frio. Cara, tem cidade lá no norte da Rússia que chega a menos 50 e tal, entendeu? E tem gente que vive lá, cara. Então, assim, tudo bem. Você não daria pra você viver tranquilamente, mas não é tão terrível também. Então, cara, de tudo que você vê, Marte é aquele que mais teria condições da gente ir pra lá. Pô, mas então se a gente fosse pra lá, a gente ia viver com roupa estranha. Com roupa estranha. Casa estranha, ia ser tudo estranho. Teria que ser tudo estranho porque não tem oxigênio. Então a gente teria que dar um jeito de produzir o oxigênio lá.